Shalom, estamos aqui mais uma vez, agora para falar, reforçar aquilo que a gente tem estudado sobre o batismo nas águas e agora fazer uma comparação com outra figura, né, com outra parábola nas Escrituras. Então, o batismo nas águas e o processo de morte e ressurreição. Isso mesmo, né, a morte e a ressurreição estão reveladas no batismo nas águas. Como assim? Vamos recapitular um pouco o que já temos falado nos dois vídeos anteriores. Se você ainda não assistiu, volta um pouquinho aqui, assiste no nosso canal os dois vídeos e depois pode continuar nesse aqui, tá bom? Então, temos reforçado que João, o Batista, filho de Zacarias e Isabel, ele passou, né, no deserto e a partir do deserto, em todo Israel, ele anunciava o arrependimento, perdão dos pecados, preparando o caminho para o Messias, para o Senhor, e pregando o batismo, né? Então, aparentemente, João, né, com a palavra batismo, ele é o primeiro das Escrituras que vai batizar. Mas temos reforçado aqui, né, a resposta para essa pergunta, né? Foi realmente João Batista que começou a batizar ou Deus, o próprio Deus, isso mesmo, foi o primeiro a batizar? Então a gente trouxe aqui nos vídeos anteriores duas figuras sobre o batismo. A primeira delas é o dilúvio. Quem falou isso foi o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 3, versículos 20 e 21. E no segundo vídeo a gente falou sobre o batismo comparado à travessia do Mar Vermelho. Então, quando o povo de Israel saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, aquilo ali era uma figura do batismo nas águas. O apóstolo Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios 10, do versículo 1 em diante, que Moisés batizou o povo de Israel na nuvem e no mar. No caso da nuvem, a gente comentou aqui sobre a questão da importância do Espírito Santo, né, representado ali pela coluna de nuvem de fogo, e o batismo em Moisés no mar, isso mesmo, no Mar Vermelho, quando eles passaram no meio das águas. Mas qual a relação desses dois eventos entre si e com o batismo? É como a própria imagem, acredito que dê para visualizar, é como se fosse uma pessoa, infelizmente, né? Terrivelmente esse momento. Eu já passei por algumas situações, de afogamento, é muito ruim. E Gênesis 7, nos versículos 19 e 22 em específico, que a gente separou aqui, a gente pode ler o seguinte: as águas, no caso as águas do dilúvio, prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Então, todo o planeta, todos os montes, os mais altos dos montes, foram cobertos pelas águas do dilúvio. É claro que quando a Bíblia nos diz isso, não se compara aos altos montes de hoje. Houve uma totalmente mudança, né, da litosfera, enfim, da costa terrestre, do relevo do planeta, né, mas da época, né, tudo que havia de terra foi coberto de água. Isso é um fato que está registrado na palavra de Deus. E também nos diz no versículo 22 que tudo que tinha fôlego de espírito devido em suas narinas, tudo que havia em terra seca, é lógico que os animais que habitavam as águas não necessariamente morreram, né, mas tudo que habitava em terra seca morreu. Então nós vemos aí, né, a imagem do dilúvio como a morte, né, como a morte de muita gente, de muitos animais, de muitos seres vivos. E em Gênesis 7, versículo 23, vai nos dizer também que ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, ou seja, eles viveram, eles permaneceram, né? Eles ficaram, não foram levados pelas águas do dilúvio. Então, essas 8 pessoas sobreviveram, ao dilúvio. Então, ao mesmo tempo que houve uma morte, né, imensa, mas também houve vida, houve salvação, houve livramento. E na travessia do Mar Vermelho, a gente pode ler lá em Êxodo 14, no versículo 28, é uma passagem bem conhecida pela maioria das pessoas, onde vai nos dizer: porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou. Então, todo o exército de Faraó, porque Faraó se arrependeu de ter liberado o povo de Israel e mandou com que os exércitos fossem atrás deles, porque achou que o povo de Israel estava perdido, e aí, né, eles seguiram,
entrando pelo mar também. Só que as águas do Mar Vermelho se fecharam sobre eles. Então também houve uma grande morte aí dos egípcios. Então os egípcios que seguiram e obedeceram ao faraó morreram nas águas do dilúvio. Os egípcios, né, no caso os descendentes de Jacó, os descendentes de Israel, que obedeceram ao Senhor e seguiram os comandos de Moisés, eles viveram, foram salvos, né, foram livres. Êxodo 14, no versículo 30, vai nos dizer: assim o Senhor salvou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Então, enquanto eles estavam ali na praia, né, do Mar Vermelho, né, celebrando pela vida, celebrando pela vitória, celebrando o cântico do Senhor, né, pelo livramento, né, em Êxodo 15 tem lá um grande cântico de Moisés, ainda em Êxodo 14 tem lá a dança e a celebração de Miriam e as outras mulheres. Enquanto isso, eles viram, né, ali na beira do mar, muitos egípcios mortos. Então, ao mesmo tempo, assim como lá no dilúvio, houve uma grande morte de afogamento também, né, e houve salvação. No Mar Vermelho, muitas mortes e também salvação. Então, por um lado, a gente vê a morte, né, pelo afogamento, pelo juízo de Deus, pela desobediência, por não quererem, né, entrar na arca, ajudarem a construir a arca, obedecer à voz do Senhor, se arrepender pela pregação de Noé, e veio o juízo. Ao mesmo tempo, né, por um outro lado, houve vida, houve livramento, houve salvação por aqueles que obedeceram, né, que ouviram o chamado do Senhor. Não porque eles eram melhores ou porque eles eram perfeitos, mas porque eles seguiram o conselho de Deus. Então, a gente vem para o batismo nas águas, né? Onde, quando nós emergimos, né, mergulhamos nas águas, né, isso representa uma sepultura, representa quando o nosso corpo ele desce a cova. E, ao mesmo tempo, né, ligando aí a questão da salvação, do livramento, da vida, quando a gente levanta das águas, é como se nós estivéssemos levantando da sepultura, ressuscitando, né, para uma nova vida, para uma nova história na presença de Deus. Bom, e aqui, né, de onde a gente tirou isso, né? Qual a relação aí de morte e ressurreição com o que a gente falou até agora do dilúvio e da travessia do Mar Vermelho? Bom, aqui eu coloquei uma pergunta, né? Que batismo Jesus iria passar? Por que essa pergunta? Nós vemos alguns relatos nos livros do Evangelho, onde Tiago e João, os dois discípulos de Jesus, eles queriam, né, eles se achavam, enfim, melhores do que os outros, de alguma maneira, e aí eles, a sua mãe, abordaram Jesus para que eles pudessem, quando Jesus estabelecesse o seu reino, o seu governo sobre a terra, eles pudessem, né, estar do lado de Jesus, um à sua esquerda, outro à sua direita. E aí Jesus vai responder, né? A gente escolheu aqui a passagem de Marcos 10, nos versículos 38 e 39, onde Jesus vai dizer, né? Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Bom, Jesus não estava falando do batismo nas águas, né? Até porque eles também foram batizados nas águas. O mesmo João que batizou Jesus, batizou João, o outro João, né? O João discípulo. Então, que batismo é esse, né, que Jesus está falando, né? E aí, complementando, e eles lhe disseram, podemos. Né? Eles afirmaram que poderiam ser batizados com o batismo que Jesus seria batizado. Aí Jesus, porém, disse-lhes, em verdade, vós bebereis o cálice que eu bebi, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Aí Jesus vai complementar, né? Vocês vão tomar o cálice que eu vou tomar, vocês vão ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado, mas aí a questão de se sentar à minha esquerda ou direita não cabe a mim, né? O Pai já decidiu, já tá decidido quem vai estar ao meu lado lá no reino. Pois bem, e Lucas 12, versículo 50, Jesus volta a tornar a falar sobre esse assunto do batismo, e ele vai dizer: importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Então,
Quando Jesus fala sobre beber o cálice ou ser batizado com o batismo que ele seria batizado, ele não está falando de algo tranquilo, algo, né, bom aparentemente, né, ou pelo menos a princípio, porque ele diz que ele se angustia por esse momento, né? Ele se angustia até que se cumprisse aquilo ali. Então, de fato, o batismo nas águas não é o principal, mas, na verdade, ele aponta para algo que na vida de Jesus e na vida dos seus discípulos, dos seus seguidores, se cumpriria no futuro. Então, que batismo Jesus passou? O apóstolo Paulo vai nos responder essa pergunta. Por exemplo, em Romanos 6, a partir do versículo 2, a gente colocou aqui alguns dos versículos até 11, que ele vai nos dizer: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Então, olha que interessante que o apóstolo Paulo está informando, que todos os que foram batizados em Jesus Cristo, batizados no nome de Jesus, é como se nós tivéssemos sido batizados na morte de Jesus. Enquanto Jesus estava morrendo, estávamos morrendo juntamente com ele, mortos para o pecado. Né? E aí ele complementa: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Então, o apóstolo Paulo está comparando o batismo com a sepultura, com a morte de Jesus. E está afirmando que quando Jesus morre, nós morremos juntamente com ele. Quando Jesus é batizado, somos batizados, somos mortos juntamente com ele. Complementando para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, não para na morte, né? Não para na sepultura, tem aí a ressurreição. Pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, no batismo, o velho homem, né, o pecado, morre para viver uma nova vida. Por quê? Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Assim também vós, consideráveis certamente mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a gente colocou até uma imagem aqui de como se fosse a sepultura de Jesus, né? Uma pedra que rolou e que tapou lá o local onde Jesus foi enterrado, sepultado, né? O seu corpo foi colocado e deixado por 3 dias até que ele ressuscitasse. Então, o apóstolo Paulo nos afirma que no batismo de Jesus, na morte de Jesus, no sepultamento de Jesus, simboliza a nossa própria morte, aquilo que já aconteceu em Jesus, né, está acontecendo e vai acontecer conosco, porque assim como morremos com Jesus, assim também ressuscitaremos juntamente com ele. Assim como ele ressuscitou no terceiro dia, um dia nós ressuscitaremos, receberemos um novo corpo e viveremos para sempre com ele. Em Colossenses, no capítulo 2, versículo 12, o apóstolo Paulo vai confirmar essas palavras dizendo: sepultados com ele, onde? No batismo. Então, quando batizamos, nós estamos sendo sepultados, estamos sendo mortos, né? O nosso corpo está sendo como se fosse enterrado nas águas do batismo. Então, lembra lá, né, da questão das pessoas no dilúvio, na travessia do Mar Vermelho, né, que ao ser afogados pelas águas representa a nossa velha história, nosso velho homem, que foi sepultado, que morreu nas águas do batismo. Aí, complementando, nele também ressuscitastes pela fé. Então, foi pela fé. É só uma imagem, é só uma semelhança, né, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, quando Jesus ressuscita, é como se tivéssemos agarrado os seus pés, é como se estivéssemos segurando nele. E ao levantar do sepulcro, aí já a pedra foi removida, o sepulcro está aberto, Jesus não está mais lá, o seu corpo não apodreceu no sepulcro, ele ressuscitou e recebeu um corpo glorioso pelo Espírito Santo. Então, no ato que ele levanta, nós levantamos juntamente com ele. Isso aconteceu já com Jesus, né? O batismo de Jesus
se cumpriu nele mesmo, né? Ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas e nós, quando batizamos? Nós apenas estamos figurando algo que também vai acontecer conosco. Quando descemos as águas, representa a nossa morte. Quando levantamos das águas, representa a nossa ressurreição. Então, além de estarmos sendo batizados para confirmar a nossa fé, para confirmar que cremos que Jesus morreu e ressuscitou, que cremos que ele levou sobre si a nossa culpa, o nosso pecado, né, e nos reconciliou com Deus. Cremos também que um dia nós, nesse corpo, padeceremos, mas receberemos um novo corpo, nos levantaremos para viver como ele para todo sempre. Então, o afogamento, morte e juízo, lá do dilúvio, da travessia do Mar Vermelho, representa o momento em que descemos as águas, que somos sepultados, que morremos para a velha história. Assim como Jesus, em seu corpo físico, em seu corpo humano, morreu e foi sepultado. Mas, assim como Noé e sua família, assim como o povo de Israel em Moisés, eles receberam salvação, receberam livramento e receberam a oportunidade de viver uma nova história a partir lá de Noé, de um novo mundo restaurado, ou a partir de Moisés e do povo de Israel, no caminho pelo deserto para chegar na terra prometida. Assim também, quando nos levantamos das águas, quando saímos das águas, nós recebemos o símbolo da ressurreição, do que aconteceu com Jesus e que também um dia acontecerá conosco. É uma promessa maravilhosa. Então, o batismo nas águas, ao mesmo tempo, ele reforça que o juízo precisa acontecer de alguma forma sobre o pecado. Ele reforça que Deus é um Deus justo e traz à tona, né? Mas também ele reforça a salvação, o livramento, a misericórdia, a graça, e aponta para o que aconteceu no passado com Jesus e o que acontecerá. É uma profecia que acontecerá conosco. Louvado seja Deus. Então, João Batista, quando ele batizou Jesus nas águas, é interessante porque, a princípio, ele nem queria batizar Jesus. Jesus, ele entende que não tem pecado, ele não tem culpa. Então, quando Jesus se aproxima, né, nós podemos ver que João o Batista ele fala: eu é que deveria ser batizado por ti, e tu vens a mim. Vamos ler aqui os textos, né? Em primeiro lugar, o momento em que ele se depara com Jesus, né? E João, para os seus discípulos, né? João tinha muitos discípulos. João vira para os seus discípulos e vai dizer, né? Aqui João 1, a partir do versículo 29, né? O 29 e 36, pelo menos, nos diz aqui: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, João entendeu que Jesus era, representava simbolicamente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como João compreendeu isso, né? Por que que ele afirma isso? O que que acontecia com o Cordeiro que servia para cobrir o pecado da nação de Israel? O Cordeiro tinha que ser morto. Então, de alguma maneira, João, ele, pela revelação do Espírito Santo, entendeu que Jesus era o Cordeiro. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Mas, ao mesmo tempo, é uma afirmação poderosa, porque Jesus teria que morrer, né? A justiça de Deus teria que se cumprir. E no dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Então, no outro dia, quando eles viram Jesus passar, novamente João vai afirmar para os seus dois discípulos que estavam com ele: eis aqui o Cordeiro de Deus. João sabia que Jesus não era um simples homem. João sabia que Jesus não era um pecador, mas era o Cordeiro sem mancha, puro, perfeito, né, escolhido pelo Pai para levar sobre si a nossa culpa, o nosso pecado. E lá em Mateus 3, no versículo 13 ao 15, vai falar um pouquinho do que eu anteriormente havia dito, né? Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, tu vens a mim, tu a mim?
Jesus, porém, respondendo, disse: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Que justiça é essa? Então Jesus também compreende que ele deveria passar pela morte e pela ressurreição. Tanto João quanto Jesus conheciam muito bem a história do dilúvio, conheceu muito bem a história da travessia do Mar Vermelho e o restante das escrituras que estão cheios de revelações acerca deste momento especial. Né? O fato de descer as águas e se erguer, o fato de que ele precisava receber pela justiça de Deus, não que ele merecia, mas o mundo merecia o juízo e Jesus morre no nosso lugar. O juízo viria sobre o mundo, mas Jesus é aquele que vai sofrer sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, a nossa culpa, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Então Jesus, ele afirma para João: deixa se cumprir a justiça, eu preciso ser julgado no lugar do mundo. E é interessante outro detalhe, João, ele era filho de um sacerdote, ele era levita, descendente de Arão, ou seja, João, o Batista, era um sacerdote. Ele abre mão do sacerdócio, ele abre mão do ofício do sacerdote no sentido do sacerdócio, no sentido de que ele deixa o templo, ele não fica lá como Zacarias, seu pai, servindo ao Senhor no templo. Ele ouve a voz de Deus e vai para o deserto, para as águas do Rio Jordão, para pregar o arrependimento. Mas, como sacerdote, como filho de Arão, ele, de forma profética, de forma simbólica, é aquele que mata o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, nas águas do Rio Jordão, simbolicamente, através das águas do batismo. Então, vamos ler aqui os textos. Né? Lucas 1, no 5 e no 13, diz assim: existiu no tempo de Herodes, o rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Né? E depois o texto vai nos dizer mais à frente. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Então, esse texto aqui é para confirmar o que eu havia dito. João é filho de sacerdote, é descendente de Arão. Então, ele era um sacerdote que estava simbolicamente matando Jesus nas águas do batismo. Porém, depois, né, vai se cumprir isso literalmente. Outro sacerdote, outra pessoa da tribo de Arão, né, que realmente continuou exercendo lá o ministério no templo. No caso aqui, Lucas 3, 2 e 3, vai nos dizer o nome dessas pessoas, né? E aí diz aqui, ó, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, ou seja, então, enquanto João estava lá no deserto, lá no templo, em Jerusalém, Anás e Caifás exerciam o ministério como sumo sacerdote. No caso, no ano em que Jesus ele morre, Caifás era o sumo sacerdote daquele ano, era quem deveria exercer, né, a função de escolher, de santificar, de separar os cordeiros para o sacrifício da Páscoa, né, no dia em que Jesus justamente morre, né, no dia e hora. Né? Então, Caifás era esse sacerdote, mas enquanto Anás e Caifás eles estavam lá no templo de Jerusalém, o texto, vamos continuar lendo aqui, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Então, enquanto Anás e Caifás estavam liberando os sacrifícios lá no templo de Jerusalém, João estava dizendo: não é assim que nós vamos alcançar o perdão de Deus. Não é por meio desses sacrifícios, né, tudo que estava de errado lá no templo. Né? João vem para o deserto para se encontrar com o verdadeiro Cordeiro de Deus, que realmente morreria para nos perdoar de pecados. Aqui está um símbolo, né? Não é dos dias de Anás e Caifás, porque aqui atrás é um símbolo, um desenho do tabernáculo, né? Da tenda lá do deserto, mas só para representar aqui o sumo sacerdote e dois sacerdotes, né? Para
oferecer o sacrifício, né? Oferecer aí o cordeiro, a ovelha. Bom, então, reforçando aqui, João Batista, como sacerdote, matou, entre aspas, né, figuradamente a Jesus, o Cordeiro de Deus, no batismo, para perdão de pecados. Era só um ensaio, um símbolo, uma mensagem. Mas depois, né, 3 anos depois, 3 anos e meio depois, Anás e Caifás, como sumos sacerdotes, mataram, aí já é literalmente, né, Jesus, o Cordeiro de Deus, no Calvário para perdão de pecados. A profecia do batismo se cumpriu. Né? Anás, Caifás influenciaram a Pilatos, a população, para gritar com que liberassem Barrabás, mas crucificassem a Jesus. Então, não foi pelas mãos, literalmente, né? Foi pelas mãos dos soldados romanos, mas eles estavam ali por trás de tudo, planejaram cada detalhe para matarem a Jesus, o nosso Senhor, o Cordeiro de Deus. Então, voltando, né, mais uma vez em João, no capítulo 3, na conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus, ele fala que para que nós possamos herdar o reino de Deus, é necessário nascer de novo. E ele diz, nascer da água e do Espírito. A gente já explicou aqui, né, que quando a gente nasce, literalmente, né, do ventre de nossa mãe, nós estamos envolvidos com o líquido da placenta, né, e quando a gente nasce de novo, representa aí o ato do batismo, né, quando a gente morre nas águas e nasce, ressuscita, né? E é preciso do Espírito Santo. Mas nós agora compreendemos melhor que, de fato, um dia nós vamos, entre aspas, nascer novamente. O batismo é só um símbolo daquilo que vai acontecer no futuro. Quando nós despertarmos, ouvirmos o nosso Senhor, o nosso pastor, nos chamando pelo nome e receberemos um novo corpo, que não vai ter as mazelas e misérias que sofremos nesse mundo. Então, no ato de mergulhar nas águas do batismo, representa a morte, a sepultura, mas o ato de se levantar representa o dia, o momento glorioso que todos aqueles que creem em Jesus esperam, todos aqueles que reconhecem que foram perdoados por Ele desejam, que é a ressurreição, nova vida. Aí iremos encontrar com o nosso Senhor e estaremos para sempre com Ele. Glórias a Deus. Então, que nós possamos, né, meditar nessa palavra, crer nessa esperança e desejar a cada dia, né, essa promessa. Sendo você já batizado ou não, né, o Senhor te convida para almejar, né, esse grande dia. Não somente o batismo em si nas águas, mas o que ele representa. O dia em que vamos encontrar com aquele que morreu, mas ressuscitou, e nos dará a vida como um presente de Deus, como um dom de Deus, que não merecemos, mas Ele pagou o preço. Glória a Deus. Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo.